Apesar de ter ocorrido há tanto tempo, o que vivi naquele último ano de ensino médio ainda está gravado na minha memória como se fosse ontem. O dia a dia na escola era uma correria constante. 10 minutos após o final das aulas, o campus virava um caos. Todos se apressavam para sair, e os corredores ficavam congestionados com alunos tentando ir para seus carros. Certo dia eu estava com mais 15 alunos em uma aula avançada no último período. Tínhamos uma prova e o professor disse que quem terminasse estava dispensado. O professor geralmente não deixava ninguém sair antes do sinal. Terminei o teste cerca de 10 minutos antes da hora e, com um alívio, saí da sala. Dirigi para o estacionamento principal dos alunos, que ficava bem atrás da escola. Era um lugar que eu conhecia bem, mas naquele dia estava estranhamente vazio. Normalmente, o estacionamento estava cheio de carros e de alunos correndo em todas as direções. No entanto, como saí mais cedo, o estacionamento estava deserto. O silêncio do ambiente era estranho, comparado aos outros dias. Enquanto me dirigia ao meu carro, uma sensação estranha me invadiu. Olhei para o fundo do estacionamento e notei uma área de mato, um pequeno bosque, onde havia um homem parado ao lado de uma árvore. Ele estava quase invisível, com óculos de sol escondendo seu rosto. O fato de ele estar ali, tão afastado, e sua aparência destoante me deixou inquieta. Mesmo com o sentimento de desconforto, segui para o meu carro, entrei e fui para casa. Não consegui tirar o homem da cabeça, mas tentei não pensar muito nisso. O dia seguinte chegou, e quando saí da escola, a lembrança do homem ainda estava fresca na minha mente. Decidi olhar para o bosque novamente, mesmo sabendo que a chance de encontrá-lo era mínima. Para meu horror, ele estava lá novamente, no mesmo lugar. Dessa vez, era mais difícil de notá-lo, pois ele estava ainda mais escondido atrás da árvore. O olhar dele parecia seguir cada um dos meus movimentos. Ao abrir a porta do meu carro, ele desapareceu novamente no bosque. A sensação de estar sendo vigiada era desconcertante, mas eu continuei minha rotina normalmente, tentando afastar o medo. O que ocorreu no dia seguinte foi ainda mais alarmante. Enquanto dirigia para casa, um carro preto começou a me seguir. O veículo tinha vidros escuros e estava me acompanhando a uma distância assustadoramente próxima. O medo rapidamente tomou conta de mim, com o coração disparado. Percebi que o carro estava me seguindo independentemente da minha velocidade. Decidi testar se realmente estava sendo seguido, fazendo várias manobras e curvas fechadas para despistá-lo. O carro preto permaneceu atrás de mim, como uma sombra ameaçadora. Quando entrei na minha rua, o carro preto também virou e seguiu até a entrada da minha garagem. Meu coração estava a mil enquanto eu manobrava o portão, tentando não parecer apressada. Fechei o portão rapidamente, aliviada por não ter visto o carro continuar atrás de mim. Tremendo, contei aos meus pais o que havia acontecido, mas evitei alarmá-los muito. Decidi ficar alerta durante a noite, observando qualquer movimento suspeito. A escuridão trouxe um novo nível de pavor. Naquela noite, enquanto observava através da fresta da cortina do meu quarto, vi o homem novamente, andando devagar e olhando em direção à minha casa. O gelo na espinha foi instantâneo. Eu sabia que precisava contar a meus pais sobre o que estava acontecendo. Com o telefone fora de serviço, a situação era ainda mais complicada. Meu pai, determinado a enfrentar o que parecia ser uma ameaça real, saiu para confrontar o homem. Enquanto ele caminhava pela rua, eu e minha mãe ficamos dentro de casa, ansiosas e temerosas. Eu queria ir atrás dele, mas o medo me paralisou.
A visão de meu pai andando em direção ao homem e o homem recuando lentamente era angustiante. De repente, o homem virou as costas e começou a correr, com meu pai tentando segui-lo. Ele desapareceu rapidamente, deixando meu pai voltando para casa visivelmente perturbado. No dia seguinte, fui diretamente à coordenação da escola e relatei tudo o que havia acontecido. A escola iniciou uma investigação, mas não encontrou nenhuma pista do homem misterioso. No entanto, uma semana depois, algo novo e aterrorizante aconteceu. Voltando para casa, avistei um carro preto com vidros escuros parado perto da minha casa. Passei direto e diminui a velocidade, meu coração estava em frangalhos. Quando olhei pelo retrovisor, vi o carro preto saindo do acostamento e seguindo-me novamente. Lembrei-me de um atalho que passava por trás do meu bairro e decidi arriscar. O carro preto hesitou por um momento, mas continuou me seguindo. Dirigi pelo atalho de terra batida, o carro preto ainda atrás de mim. Finalmente, consegui chegar à entrada da minha casa e entrei aliviada. Tremendo e com as pernas fracas, contei aos meus pais o que havia acontecido e eles imediatamente chamaram a polícia. A polícia fez rondas constantes e intensificou a vigilância, mas o homem desapareceu sem deixar rastros. Depois de semanas de tensão, fui chamada à sala do diretor da escola e encontrei 2 policiais à minha espera. Eles pediram que eu relatasse novamente tudo o que sabia e, após ouvir meus detalhes, mostraram-me uma foto antiga de um professor substituto chamado Edgar Marlowe. Para meu terror, era o mesmo homem que eu havia visto. A polícia descobriu que Marlowe havia trabalhado na escola há anos atrás e desaparecido misteriosamente. A investigação revelou que ele tinha um histórico de comportamentos estranhos e relatos de alunas se sentindo observadas. Em sua antiga residência, encontraram um quadro com fotos de alunas, incluindo uma minha, marcadas com um X vermelho. Com base nisso, a polícia iniciou uma busca intensa por Marlowe. Ele foi encontrado e preso. Após alguns dias ele foi encontrado morto na prisão. Ele havia se enforcado. A comunidade ficou aliviada, mas o trauma ainda persiste. A escola reforçou a segurança, e a polícia continuou a manter vigilância. A experiência deixou cicatrizes profundas, e a história de Edgar Marlowe virou uma lenda sombria na cidade. Até hoje, a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu completamente.